Olá, seja bem-vindo ao curso completo de HTML da Casale.com. Eu sou o Márcio e neste vídeo nós vamos começar então o nosso curso explicando a aula número 1, que é a introdução sobre o que é HTML. Lembrando que para acessar então o nosso curso, você deve acessar casale.com/app. Você chegará nesta tela, clicará em HTML e aqui você terá a aula número 1, Introdução. Vamos clicar nesta aula para acessar a plataforma aqui com a nossa lição do dia. Então, Introdução. Esta primeira aula visa explicar o que é o HTML. Então, se você nunca ouviu falar do HTML, o HTML ele é uma linguagem de marcação utilizada para a criação de páginas web. Então, ele não é uma linguagem de programação, como nós estamos acostumados, um Java, um C#, uma linguagem C. Ele é uma linguagem de marcação, que ele tem um estilo parecido com os arquivos XML. HTML, ele significa Hypertext Markup Language, que é justamente uma linguagem de marcação de textos. A sua estrutura ela é composta por tags e essas tags elas compõem uma página web, adicionando os elementos. Então, se você olhar para essa tela mesmo, ela é composta por uma série de tags HTML que irão renderizar e gerar esta página. Então, baixando aqui um pouco, nós temos um exemplo bastante simples de uma página HTML. Então, repare como ela tem essa estrutura de sempre abrir uma tag e fechar, head, head, title, title, body, H1 e assim por diante. E esse código ele gera uma saída para nós. Então, se eu, por exemplo, clicar aqui em executar no código fonte, então este código que eu acabei de adicionar aqui, ele gerará na tela esta exibição aqui. Eu recomendo você, para realmente aprender, digitar todo o código. Então, não clique nesse botão, não copie, não cole o código aqui, porque a prática é fundamental para aprender o funcionamento. Então, vamos lá, eu vou apagar essa informação e vamos agora estudar esses elementos básicos do HTML. Então, conforme diz aqui, o HTML usa marcações para definir os blocos a ser exibidos e na sequência nós vamos entender um a um. O primeiro deles é o doctype. Então, o doctype ele é obrigatório e não é. Então, a página ela funciona sem um doctype? Sim, ela funciona. Porém, quando nós falamos em desenvolver páginas HTML5 para que o navegador saiba que aquela página se trata de uma página HTML5, nós devemos informar o doctype, que como está sendo aqui, declara e define o documento como sendo padrão HTML5. Então, quando o navegador olhar para este arquivo e verificar, ok, eu tenho uma página aqui, essa página ela é do padrão doctype, do padrão HTML5 devido ao doctype. Então, sempre você abra aqui o sinal de maior, exclamação, digite tudo em maiúsculo, doctype, espaço, HTML e fecha o sinal aqui de maior. Feito isso, toda página HTML tem que ter um elemento raiz que define a página. Este elemento numa página HTML é a tag HTML. Então, quando eu falo tag ou elemento, eu estou me referenciando a esse bloco que inicia com o sinal de menor, o nome da tag ou elemento e o sinal de maior. Então, todo documento HTML deve iniciar com essa escrita aqui.
E uma característica peculiar do HTML é que sempre que você abre uma tag, você tem que fechá-la. Nós veremos que existe um modo de fechar essa tag numa mesma linha, mas ela também será fechada de um modo ou outro. A única exceção é o doctype. O doctype ele não precisa ser fechado. Feito isso, nós temos então o elemento head, que é o segundo elemento principal do HTML, pois ele define o cabeçalho do documento HTML, contendo meta-informações e definições do documento. Então nós vamos ver mais adiante a definição do head, o que nós podemos colocar nele, mas basicamente nós poderemos fazer importação de arquivos externos, nós poderemos adicionar meta tags para ajudar a indexar a página no Google e muitos outros, como o título, que também nós iremos estudar, que serve para adicionar esta informação aqui na aba do navegador. Então nós temos o elemento head e nós temos o elemento title, que sempre fica dentro do elemento head. Então se eu tivesse aqui no meu navegador o elemento head, eu poderia ter o title dentro dele com o título da página, por exemplo. Obviamente aqui nós não visualizamos o título porque ele não é uma aba do navegador, mas se essa página tivesse sido renderizada em uma janela completa do navegador, nós veríamos a informação título da página escrita aqui no nome da aba. Então esse introdução HTML Casap, ele está definido dentro de uma tag do tipo title. Então o title ele especifica o título da página. Depois nós temos o bloco principal, onde nós colocamos a nossa página em si, que é o elemento body. Então o body define a área visível que será renderizada no navegador, que é o conteúdo da página. Então depois aqui do head, então ele não fica dentro do head, ele fica dentro de HTML, nós teremos aqui o elemento body. E aqui é onde nós teremos todos os componentes que serão da área visível. Então tudo que eu digitar aqui em body, ele será exibido neste bloco aqui de visualização. Então nesta aula, para iniciar, nós vamos ver dois componentes, dois elementos que podem ser utilizados no body, que é o H1 e o P. Então o H1 define um título para a página, então ele vai criar um texto com maior destaque. Então vamos supor que eu digite aqui H1 é minha primeira página HTML. Então repare como o título ou o texto ele é exibido de um modo grande, bastante destacado. Então nós usamos esse H1 para fazer essas chamadas no texto da nossa página. E nós temos o P, que define um parágrafo. Então ele simplesmente adiciona um texto sem muito foco, pois ele é uma informação que nós temos na página. Então, se nós pegarmos aqui um exemplo P, eu posso fazer aqui descrição da página. Opa. Então, se você reparar aqui, você vê que ele é um texto normal, sem muito destaque, sem muita informação, pois ele deve ser usado para os parágrafos dos nossos conteúdos. Então, se você olhar nesse texto que nós temos aqui, todas essas definições são elementos P, são parágrafos. Feito isso, então, nós vamos estudar todos esses elementos com mais detalhe. Então, a ideia das duas primeiras aulas é trazer uma visão geral, uma prática sobre o HTML, para você conhecer, já ver como ele funciona. E aí, nas aulas na sequência, nós vamos estudar em detalhes cada um desses elementos. Então, não se preocupe em entender
tudo o que acontece aqui, pois nós estudaremos tudo com mais detalhes mais adiante. E aí, por fim, nós vamos ter o exercício. Então, esse exercício ele é necessário para a conclusão da nossa tarefa. Então, se você verificar o exercício, você vai reparar que nós recebemos um erro, porque aqui existem as instruções do exercício. Então, como diz aqui, a melhor forma de aprender é praticando. Portanto, vamos fazer um exercício onde você criará sua primeira página HTML. No editor ao lado, digite o código HTML e a seguir você poderá visualizar em tempo real. Então, eu aqui vou clicar nesse botão para ter esse conteúdo, mas eu peço que você realmente quiser aprender a HTML, você deve digitar este código aqui. E aí essa seria a saída dele. E aqui tem uma nota que é algo bastante interessante, porque você deve estar se perguntando, ok, eu estou estudando aqui, estou criando minhas páginas, mas como que eu faço para criar a minha página HTML, na verdade? E é bastante simples. O que você tem a fazer é criar um arquivo, tá? Esse arquivo ele pode ter qualquer nome, mas ele deve ter a extensão HTML. Então, deixa eu ver se eu abro aqui o meu Sublime, por exemplo. Você pode usar qualquer editor de texto. Então, eu vou usar esse Sublime. Eu vou copiar este código e eu vou colar dentro do meu Sublime. Então, eu tenho um editor, pode ser o Notepad, qualquer editor de texto que você tenha. E eu vou vir aqui em File, Save. Eu vou salvar aqui em Downloads e eu vou dar o nome dele de introdução.html. Então, é importante ter a extensão .html e vou clicar em salvar. Então, você repara que eu tenho esse arquivo criado, eu vou clicar nesse arquivo e ele vai abrir o arquivo aqui. Aqui ele está dando esse problema de codificação, porque falta uma definição de uma metadado no código HTML, que nós vamos estudar mais adiante. Mas, para definir esse código como o TF8. Mas é assim que nós criamos nossas páginas, tá? Então, nós vamos ter o nosso ambiente de ensino aqui, onde nós vamos executar o código diretamente, mas qualquer um desse código, ele pode ser simplesmente movido para um arquivo do tipo HTML e ele funcionará sem problema ao executar, clicar 2 vezes nele para executar no navegador. Feito isso, então, nós finalizamos essa parte. Vamos verificar se o exercício foi concluído. Então, parabéns, lição concluída com sucesso. Aqui você tem a opção de acessar e adquirir o PDF do HTML5, são o guia definitivo do HTML5, para você ter o disponível a qualquer momento um livro com todo o conteúdo completo, um livro com 172 páginas, e isso ajudará bastante a suportar aqui o canal. Caso você ainda não tenha disponibilidade para adquirir, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, se inscreva no canal para ser notificado das próximas aulas. Então, eu espero que você tenha gostado. E ao clicar aqui em continuar, nós teremos a lição 1 como concluída. E nós teremos a segunda lição aqui, exemplos básicos, disponível para acesso. Então, no próximo vídeo, nós vamos estudar os exemplos básicos. Espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo.